Meus irmãos, boa noite. A graça e a paz do nosso Deus. Que Deus nos abençoe nessa noite. Que Deus seja conosco. Continue derramando as suas bênçãos. A sua providência esteja a cada dia diante de nós e possamos reconhecer o nosso Deus, reconhecer que Ele é bom mesmo diante das dificuldades. O Senhor está conosco. O Senhor é o Deus Emanuel, e por isso nós estamos felizes por saber que o nosso Deus é soberano em nossas vidas. Graças a Deus por isso, por reconhecermos a Deus e praticarmos a sua verdadeira e poderosa palavra. Ontem à noite nós começamos as nossas exposições no Salmo 128, e hoje nós iremos dar continuidade e iremos finalizar o Salmo 128. Então, desde já, os irmãos podem abrir as Escrituras no Salmo 128. Vamos dar continuidade e também dizer que hoje pela manhã foi um momento muito bom, muito agradável. Os irmãos participaram. Nessa EBD nós tratamos sobre a adoração no lar, enfatizamos a importância do culto doméstico, de ser um culto embasado na teologia, a fonte da nossa vida, da nossa prática, de famílias fortificadas, é quando estão reconhecendo a Deus e sabendo as implicações do Evangelho, de como ser um bom marido, de como ser uma boa esposa e como ser um filho obediente e disciplinado diante dessa teologia. Então hoje a gente termina essa conferência e espero que Deus possa nos abençoar nessa noite, nessa progressão aqui da sua santíssima e poderosa palavra. Então, como a gente frisamos ontem, que os irmãos peguem as suas Bíblias, se concentrem, reúnam as suas famílias. Vamos nesse momento ter um momento de temor, de reverência à palavra de Deus, aprendermos um pouco da sua porção, daquilo que o Senhor tem a nos ensinar. Então, Salmo 128, vamos ler todo o Salmo novamente e vamos focar nos versículos seguintes que nós não focamos ontem. Nos diz assim o Salmo 128: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira, à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Veja os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Vamos nesse momento orar ao nosso Deus para que Deus nos abençoe. Ó Deus, Pai poderoso, Criador dos céus e da terra, nós estamos aqui, ó Pai, porque Tu tem permitido chegar até este momento, nessas lives, nesse direcionamento, nesse conforto através da Tua palavra, nessa conferência de família. E nós Te pedimos, ó Pai, que o Senhor possa ser conosco, que a Tua glória possa ser manifestada, que possamos ver Cristo nessas dificuldades. Ó Pai, que possamos erguer os nossos braços muitas vezes cansados, mas vitoriosos por causa do sangue de Cristo, vitoriosos por causa do sacrifício, das implicações, da justiça do nosso Deus, através de Jesus Cristo em nossa vida, que foi derramada na cruz do Calvário. Obrigado desde já por essa salvação gloriosa e magnífica, o bem maior das nossas famílias. Por isso, ó Pai, nessa noite, não nos abandone, não nos deixe só, mas que o Senhor se faça presente através da exposição. Que o Senhor, nosso Deus e Salvador, Deus soberano sobre toda a terra, venha com a Tua boa mão de amor, com a Tua mão de graça, com a Tua mão de misericórdia, ó Pai,
agir em nosso ser, em nosso coração, para de fato atingirmos a expectativa que a Tua palavra assim nos recomenda. Pois nós amamos a Tua palavra, amamos quem Tu és, amamos as implicações dos Teus decretos. Nós temos prazer na Tua lei, ó Pai. Por isso nós Te pedimos nessa noite, nos ajude. Ajuda-nos, nós Te suplicamos, nós Te pedimos. Nos abençoe em nome de Cristo, que possamos ser bem-aventurados, assim como nos diz o Salmo 128. Em nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, os irmãos que estão chegando agora, nós iremos dar continuidade ao Salmo 128. E ontem nós vimos uma breve introdução acerca do Salmo 128, um cântico de romagem, um cântico de peregrinação, e focamos basicamente 2 pontos sobre este Salmo 128, a grande importância de que nós devemos ter a piedade em nossa família, uma família piedosa, através do temor reverente, através de um amor que transborda em sua vida, em seu cotidiano, em tudo aquilo que o Senhor tem nos entregado, que possamos ter fé, ter confiança, ter amor, ter sabedoria dos altos céus. E isso, como nós vimos ontem à noite, é refletido em nosso trabalho, é transbordado para o nosso trabalho de uma maneira muito significativa e muito especial. E hoje, dando essa continuidade, essa consequência de quando nós tememos a Deus, nós iremos agora observar o terceiro aspecto. Ontem nós vimos uma família piedosa, no versículo 1. Em segundo lugar, uma família bem-sucedida, no versículo 2. E hoje nós iremos focar mais 2 marcas ou 2 consequências de uma família que teme ao Senhor. E a terceira consequência é uma família edificada. Esta é a terceira consequência diante da crise, diante da dificuldade que nós devemos ter em nossas famílias. Nós devemos se preocupar em estarmos continuamente se edificando uns aos outros. Não somente o pai deve ser edificado, a esposa deve ser edificada, o filho deve ser edificado, mas todos em conjunto, em uma unidade, porque somos uma família, devem ser edificadas pela a palavra de Deus. Observe que no versículo 3 o salmista começa primeiro pela esposa. Se atente aí no versículo 3 que ele compara a uma videira frutífera. Observe nas Escrituras que ele nos diz: tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera. Então ele tem essa imagem importante de Israel, a videira, e ele compara essa agricultura, essa prosperidade do povo de Israel com uma esposa fiel. Ele já focou o seu trabalho, uma fazenda produtiva, uma fazenda que tem uma perspectiva correta do seu trabalho, que nós temos um trabalho para a glória de Deus. Agora ele começa a adentrar em seu lar. Ele começa a mostrar que a esposa também é abençoada, é feliz, ela é uma esposa frutífera. E a outra imagem que o salmista coloca é os filhos como oliveira. O versículo continua e nos diz: teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. O ponto do salmista é que essa felicidade que está sendo consumada no trabalho é agora adentrada ao lar com uma família simples, mas ao mesmo tempo uma família produtiva, uma família que ama ao Senhor, uma família que está ao redor da mesa com muitos filhos, e aqueles filhos, aquela esposa, aquele pai estão reconhecendo a prosperidade que Deus está fazendo em suas vidas. Nós sabemos que esse contexto, essa importância da sociedade rural, do povo de Israel, essas imagens agrícolas muitas vezes são relacionadas com a conduta do povo, com a conduta de um pai, com a conduta de um filho, com a conduta de uma esposa, relacionando, trazendo em mente essa prosperidade do lar. A família aqui é colocada como uma família que prospera, uma família que está em constante evolução espiritual. Se os irmãos observarem, se atentarem em Salmo
Então, se atente aí, observe comigo, vamos rever as Escrituras expondo esse Salmo 128 nessa temática sobre a família edificada. No Salmo 52, versículo 8, é um versículo muito interessante que tem uma certa relação com essa prosperidade, essa longevidade. No versículo aqui 8, capítulo 52, observe comigo, capítulo 52, no versículo 8. Quanto a mim, porém... Essa palavra, porém, é importante porque ele está retratando o contraste com a conduta dos ímpios. Os ímpios são homens que buscam a riqueza por si só. Eles não têm a temência, ou eles não são tementes a Deus quando eles buscam a prosperidade, quando eles buscam a bênção do lar. Tudo o que vem no coração dos ímpios é o egoísmo, são os seus próprios prazeres. Mas o salmista coloca aqui um contraste interessante, e quando ele olha para a sua casa, ele olha para a sua vida, ele nos diz: quanto a mim, ele está decidido, ele nos informa que sou como a oliveira verdejante na casa de Deus. Confio na misericórdia de Deus para todo sempre. Perceba que a imagem aqui do salmista, da mesma forma aqui sobre a oliveira, sobre a videira frutífera, é que existe uma vitalidade. Aqueles que temem ao Senhor, se os irmãos observarem no versículo 6, os justos hão de ver tudo isso, temerão e se rirão dele, dizendo... Eles temem ao Senhor, eles sabem qual é a perspectiva correta, e diante disso eles possuem uma imagem de vitalidade, de fertilidade, de prosperidade, de longevidade, em contraste com o inimigo que confia nas próprias riquezas, com o inimigo das nossas almas, com Satanás, que muitas vezes coloca muitas coisas na família que muito imperceptível, como ideologia de gênero, muitas coisas que adentram na família, acaba tornando a família, muitas vezes, em uma certa dificuldade. Crises acontecem porque, muitas vezes, eles não estão ligados de temerem ao Senhor. E o salmista nos diz: quanto a mim, porém, sou como a oliveira na casa de Deus. Veja, irmãos, observe, vitalidade, fertilidade, prosperidade. Só existe verdadeira felicidade ou verdadeira prosperidade aqueles que estão ligados ao Senhor. Só existe verdadeira edificação quando nós estamos ligados a Deus, ligados à sua palavra. Mais à frente, no Salmo 144, veja aí nas Escrituras, Salmo 144, o salmista, mais uma vez, esboça essa perspectiva. Salmo 144, melhor dizendo, 144, observe aí, no versículo 12, quando ele nos diz que os nossos filhos sejam na sua mocidade como plantas viçosas. Não é quando ele fica velho, mas é desde a sua mocidade. Desde a mocidade, o salmista tem esse anseio de que a sua família esteja sendo plantada, sendo uma família próspera. E nossas filhas como pedras angulares, lavradas como colunas de palácio, ou seja, como colunas esculpidas para um palácio. A beleza, a majestade, aquilo que é bonito, aquilo que é belo. Então veja, irmãos, que o salmista está retratando a paz, a prosperidade, incluindo filhos vigorosos, filhos ou filhas confiáveis. O desejo do salmista é que essas pessoas, a família, seja edificada e floresça para ser uma bênção para a glória de Deus. Uma bênção para a glória de Deus. Prosperidade no lar. Prosperidade. Edificação no lar. E muitas vezes, quando nós temos essa noção de família, como foi lido agora no começo, nós olhamos para a nossa família muitas vezes com uma perspectiva de queda. Nós olhamos para os nossos filhos por disciplinar ele muitas vezes e ele não se atentar para a minha repreensão com um olhar de desesperança, com um olhar de pesar, com um olhar de infelicidade.
Olhamos para as nossas esposas muitas vezes e não observamos, irmãos, como o salmista aqui no Salmo 128, que a nossa casa é uma bênção para Deus. É uma videira frutífera. O ponto aqui do salmista é que a esposa fiel, ela é portadora de alegria. Da mesma forma como os israelitas, eles se beneficiavam do vinho, eles se beneficiavam de todo aquele contexto, havia toda a alegria. Ele está comparando a casa, o lar, a bem-aventurança como felicidade. Os nossos filhos, as nossas esposas, o nosso lar é uma bênção para Deus. E nós não devemos olhar com um olhar de pesar. A felicidade do homem é constituída com a família. Muitas vezes as pessoas só se atentam no versículo 2 em trabalhar, trabalhar e trabalhar e não querem constituir uma família. A nossa sociedade muitas vezes hoje tem desconstruído essa perspectiva de não termos mais filhos, de termos uma projeção salarial, econômica. Muitas vezes só vou constituir uma família quando eu tiver uma casa, quando eu tiver um salário bem que eu possa constituir todas essas coisas. Então percebe, irmãos, que há uma projeção aqui de felicidade. Temer a Deus, trabalhar, mas não fica por isso mesmo. Continua constituindo uma família, uma esposa que ame os seus filhos, filhos que estejam em suas casas, brincando para a glória de Deus, enaltecendo o seu Senhor. Então, ao mesmo tempo que a esposa fiel, ela é portadora de alegria, ela é uma videira frutífera. Seus filhos, como nos diz aqui, teus filhos como rebentos, muitos filhos, uma coisa abençoada. O ponto aqui do salmista é que os filhos, eles nos dão energia. São a promessa de Deus, como nos diz no Salmo 127, feliz o homem que enche deles a sua aljava. Perceba que termos filhos é bênção de Deus. É algo glorioso. É cumprirmos o mandato de Deus de Gênesis. Multiplicai a terra. Então, irmãos, o mundo de hoje nos diz, para você ser feliz, você precisa ter isso. Você precisa ter bens materiais. Você precisa ter um cargo importante. Mas veja a felicidade. O Salmo 128 nos ensina inúmeras coisas. Tem muitas implicações aqui de masculinidade, de feminilidade, de bênção no lar, de trabalharmos, de prosperarmos, e de ao mesmo tempo chegar em nossa casa e dizer, eu tenho uma esposa que glorifica ao Senhor, eu tenho um filho que é uma bênção de Deus. Esta é a felicidade, irmãos. Portanto, eu afirmo novamente, a felicidade do homem consiste verdadeiramente quando ele constitui uma família. Tua esposa, teus filhos são a subsistência do seu caráter. É lá na sua casa que de fato você vai aprender, vai ensinar. É o seu ministério, é a sua igreja, podemos falar dessa maneira. Isso é bênção, irmãos. É bênção de Deus. Portanto, a felicidade, também aprendemos, não é algo automático. Mas aqueles que temem ao Senhor devem trabalhar diligentemente, devem amar seus cônjuges, devem treinar seus filhos na piedade. E é interessante que o salmista ele tem uma perspectiva de dever do pai aqui, de dever do cabeça, porque ele não fala a esposa, mas ele fala a tua esposa, os teus filhos. A importância de estarmos trabalhando, ensinando, e não é algo automático, é algo que de fato deve nos dar prazer. Deve nos dar prazer. Eu sei que muitas vezes é complicado, por causa da queda, por causa da desobediência de Adão, por causa do pecado original, mas meus irmãos, nós devemos muitas vezes olhar para a nossa família com uma cosmovisão redentiva.
que Cristo está lá para abençoar. A nossa família foi constituída para a glória de Deus e devemos ter essa perspectiva em nossas vidas. A esposa fiel, ela não é infeliz em seu próprio lar. Ela não é infeliz, não é para ser assim, mas ela cuida dos seus filhos com carinho e com amor. Ela tem paciência para cuidar da criança. Ensina a criança no caminho em que deve andar e ele não irá sair dele. Então, irmãos, os nossos esforços são gratificantes. Os nossos esforços, eles não são jogados fora. Os nossos esforços, Deus está contemplando. E nós não devemos perder isso de vista. Devemos pregar o Evangelho, estarmos em família com esperança. Com esperança, porque nós estamos ligados à eternidade. A bênção de Deus, as bem-aventuranças. Feliz o homem. Consequentemente, seremos abençoados. Então esta é a primeira verdade. Uma família edificada, um lar que ama ao Senhor. Filhos, esposa e marido, trabalhando para a glória de Deus. E em segundo lugar, nós temos agora a bênção final. No versículo 5 e 6, nós temos essa bênção como se esses irmãos estivessem chegando em Jerusalém e a oração sacerdotal, o sacerdote, abençoasse esse povo. Por isso que o versículo 5 nos diz: o Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Veja os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. E aqui é muito importante esse link dos versículos anteriores, quando o salmista chega nos versículos 5 ao 6. Porque este salmo nos ensina que as bênçãos sobre o lar e as bênçãos sobre a comunidade estão interrelacionadas. Interrelacionadas. Elas estão integradas num forte espírito comunitário. As famílias, elas não estão distantes, mas as famílias, elas estão juntas às outras famílias para que possam abençoar as nações. Há um elo fundamental aqui entre vida particular e solidariedade religiosa. De estarmos preocupados com as outras famílias, de orarmos pelas outras famílias, de abençoarmos as outras famílias, ou seja, a piedade, a sabedoria, a felicidade não é individualista. Como muitas vezes nós temos visto, a pessoa completa 18 anos, completei, não quero mais saber de nada, não quero mais saber de pai, de mãe, ninguém manda na minha vida, fulano não faz parte da minha família, por isso não pode pisar no meu sapato. Mas a Bíblia nos diz que nós somos um corpo. Nós somos um corpo e nós temos responsabilidade uns com os outros. Então, irmãos, particularidade e solidariedade biblicamente andam juntos. Nos versículos 5 e 6, nós temos uma oração para que cada membro do povo de Deus possa vir a conhecer uma condição de bênção, uma condição que beneficiará a totalidade do povo de Deus. Nós devemos se preocupar com a nossa família, mas também ter a preocupação que Deus abençoe a todas as famílias. Nós vemos mais ou menos essa ilustração quando o apóstolo Paulo está preso, passando por dificuldades, e ao mesmo tempo ele se preocupa com a igreja de Filipos e ora pela igreja e diz: eu me alegro com vocês. Então vejam que mesmo ele estando preso, ele tendo as suas dificuldades, ele ainda se preocupa em orar pela igreja. Que Deus abençoe. Timóteo vai lá na igreja de Tessalônica para saber como está a fé, porque nós passamos pouco tempo lá. A obra missionária foi por volta de 3 meses. Como estão aqueles irmãos? Vai lá, vê como está a fé deles. Então a preocupação de que a totalidade do povo de Deus esteja bem
Quando famílias estão chorando, nós devemos chorar da mesma forma. Nós devemos sentir, nós devemos se entristecer quando o irmão peca. Mas muitas vezes nós dizemos: não foi meu filho? Aquele irmão realmente é desobediente? Meus irmãos, a Bíblia não nos ensina isso. A Bíblia nos ensina a amarmos, a verdadeiramente suplicarmos que o povo de Deus seja abençoado, que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade. O salmista nos ensina que a prosperidade pessoal não pode ser separada da preocupação com a prosperidade dos outros, inclusive de nossos contemporâneos, porque ele fala da geração por vir. E veja o filho dos teus filhos. Percebam a progressão do salmista: temor a Deus, piedade na família, piedade no trabalho, piedade no lar, edificação. E agora, essa comunhão com Deus que transborda em meu lar é depois transbordada para a comunidade. O ponto é que aqueles irmãos chegaram em Jerusalém, eles são bem-aventurados porque eles têm essa noção de família reunida, mas quando eles vão sair, quando eles vão voltar para a sua casa, eles devem ter em mente que deve ser uma bênção, uma luz para o mundo. Que o Senhor te abençoe desde Sião, que vocês prosperem. E surge uma pergunta muitas vezes: por que o nosso testemunho não impacta mais? Porque muitas vezes, irmãos, nós temos a falta de piedade, falta de temor. Nós não temos filhos piedosos. Muitas vezes o nosso lar é fraco. Esposas fracas, a liderança fraca. A coletividade sempre serve à particularidade do lar. Então, muitas vezes, as famílias estão fracas, por isso a igreja não está forte. Então, deve haver essa interação de individualidade e de coletividade. Bênção em meu lar deve também conter a bênção para os povos, a bênção para outros familiares, o testemunho do Evangelho, o testemunho de que Deus que Deus é real, que Deus é pessoal, que Deus está agindo em nossa família. E o interessante também, quando ele nos fala sobre o versículo 6, veja os filhos de teus filhos. Essa preocupação da comunidade é uma preocupação de geração que virá. E muitas vezes nós não se preocupamos com a geração futura. Ou seja, nós não se preocupamos com o nosso legado. Qual é o legado que nós estamos deixando para os nossos filhos, para as nossas famílias, para esta geração? Enquanto nós tivermos uma cosmovisão individualista, nós não deixaremos um legado abençoador para a futura geração. Veja os grandes pregadores, a reforma protestante, a história da igreja, porque hoje ainda impacta as nossas vidas, porque eles deixaram um legado, que quando nós olhamos para trás, nós aprendemos para progredir para o futuro. Sem essa noção, irmãos, nós não iremos progredir, nós não iremos expandir as fileiras. Então devemos se preocupar com a geração futura, de chegarmos em um período de idade avançada e olharmos para os nossos netos, se Deus assim o permitir, e vermos a bênção de Deus naquela família. De tudo aquilo que eu ensinei, de tudo aquilo que eu orei em lágrimas, Deus está abençoando. Deus está fazendo a sua vontade. Portanto, devemos se preocupar, porque este salmo apresenta 3 gerações, todas tementes ao Senhor.
O salmista nos ensina a estarmos orando e dependendo do Senhor para que os nossos filhos e netos, esposas, mantenham a boa mão de Deus. Sejam abençoados para a glória de Deus. E com essa felicidade e bênção, versículo 6, finalizando a nossa pregação, paz sobre Israel. Com essa felicidade, com essa bênção, a paz de fato estaria sobre Israel. Tementes a Deus, numa família piedosa, num trabalho piedoso, com uma família, um lar edificada pela palavra de Deus, com uma preocupação em edificar as outras pessoas, a comunidade, a coletividade do corpo. E no final, a paz de fato está concluída. Consequentemente, devemos seguir o exemplo do salmista ao orar por nossa família e país. Que o Senhor conceda paz sobre o nosso Brasil. Que o Senhor mantenha ou nos dê famílias que amem o Evangelho. Que saiam da descontração e entrem de fato para aquilo que é importante. Diante disso, irmãos, podemos ter a certeza que somos bem-aventurados, que o nosso lar é próspero. A felicidade se encontra no lar e transborda para o aspecto social, para as outras famílias. Que Deus assim nos abençoe em nome de Jesus. Meus irmãos, desde já eu quero agradecer a todos, a tudo que os irmãos têm feito, as lives de ontem, hoje também foi um momento muito descontraído. E que Deus abençoe os irmãos, que Deus continue abençoando essa igreja, as lives que vão acontecer mais à frente, que os irmãos possam, de fato, estar fundamentados nessas mensagens que nós pregamos, que Deus possa abençoar a cada família, a cada irmão edificada na palavra do Senhor. Que Deus assim nos abençoe e nós iremos orar finalizando a palavra ou a nossa pregação. Santo Deus, nós estamos felizes, nós somos gratos a Ti, ó Pai, por todas as bênçãos e dádivas que o Senhor tem nos concedido. Obrigado pela nossa família, obrigado por estarmos fundamentados na rocha que é Jesus Cristo. Que a nossa família seja cristocêntrica, que Cristo seja o centro da nossa família, com amor verdadeiro, submissão devida, disciplina para a glória de Deus, para testemunhar para as outras pessoas que de fato o Senhor está operando em nossas vidas. Obrigado pelas riquezas do Evangelho, obrigado por esta conferência, obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Nós só temos que agradecer, ó Pai, porque constantemente estamos aprendendo contigo. Obrigado pela felicidade de estarmos vivendo para a glória de Deus. Continua abençoando essa igreja, os irmãos que estão passando por dificuldades em seu lar, em momentos de crise, nessa pandemia, mas nós te pedimos que diante dessa crise possamos recorrer à palavra de Deus, buscarmos os recursos que estão diante de nós para vencermos, para sermos capacitados, ó Deus. É assim que nós te pedimos e desde já te agradecemos no nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus assim vos abençoe, meus irmãos, e um forte abraço a todos.